Olá, olá, alunos do segundo ano do Isabel, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Fabrício, de Física, e esse é o canal Física no Isabel. Não sei se vocês conhecem, para quem não conhece, dá uma olhada lá no canal, tem muita coisa interessante. É um canal que eu e o professor Lucas, também professor de Física da escola, nós criamos para disponibilizar materiais diversos aí, para que vocês possam acessar durante esse período de ensino remoto, para dar suporte à realização das atividades de vocês e a reflexão que vocês vão fazer sobre esses conceitos de física, né, para tentar apoiar aí nesse aprendizado. Nesse canal você vai encontrar uma variedade de vídeos, então a gente já tem aí no canal alguns vídeos de experimentos super legais. A ideia é chamar a atenção de vocês para alguns fenômenos. A gente também tem algumas lives, fez 4 nesse primeiro bimestre, uma live sobre participação das mulheres na ciência, outra live sobre astronomia. Então, se você ainda não conhece os vídeos do canal, ainda não teve oportunidade, não perde tempo, dá uma olhadinha lá, separa um tempinho para assistir algumas coisas, você vai encontrar muita coisa interessante. Além do canal Física no Isabel, eu e o Lucas também fazemos parte de um grupo de professores da escola, um grupo interdisciplinar, que inclui o professor Everton, de Sociologia, o professor Indileci, de Língua Portuguesa, e o professor Leandro, de Educação Física. E nós produzimos, desde o ano passado, vários programas, vários podcasts sobre temas variados, alguns temas de fato ligados diretamente à física, então você vai encontrar lá algumas dicas sobre como fritar um bife, por exemplo, que tem tudo a ver com o conteúdo que a gente está trabalhando agora, né, nos PETs, o conceito de calor, a noção de capacidade térmica e calor específico. Então, se você tiver um tempinho, dá uma olhada lá, pode olhar no agregador de podcast que você tiver mais costume de usar. Eu normalmente uso o Spotify, então tá lá no Spotify, é só procurar por Fala Isabel. E aí você vai ver, nós já gravamos 20 episódios, não só sobre ciência, né? Então tem muito conteúdo lá, a gente discute muita coisa relacionada a racismo, questões de gênero, questões relacionadas à própria pandemia. Então dá uma escutada lá, imagino que você vai gostar. Então, ou o canal, né, que é esse aqui, Física no Isabel, ou o canal Fala Isabel, no Spotify, um podcast, são as formas que a gente encontrou de fazer esse conteúdo chegar até vocês. Então, não percam essa oportunidade. Bom, vamos direto então agora para o vídeo em si, né? Por que eu estou gravando esse vídeo? Eu e o Lucas, nós separamos para enviar essa terceira semana do PET alguns materiais, alguns vídeos, algumas coisas para estimular vocês em relação a essa ideia, esse conceito de calor. E um desses materiais é exatamente uma simulação. Ao final do vídeo, quando você terminar de ver essa simulação, a gente vai ensinar um pouquinho aqui a usar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, então é só você clicar que você vai ter acesso ali ao material. Quando você clicar no link, ele vai te levar para essa página, é uma simulação sobre formas de energia e suas transformações, e a gente vai usar essa parte de introdução. Tem uma parte de sistemas também muito legal, depois se você quiser clicar, a exploração ela é bem intuitiva, mas por enquanto a gente vai trabalhar aqui com essa primeira parte. E aí o que a gente tem? Basicamente a gente tem 2 potes aqui que vão funcionar como aquecedores ou resfriadores das nossas substâncias. A gente tem aqui um pote com água, um pote com azeite, e do lado de cá um pedaço de tijolo e um pedaço de ferro. Aqui em cima a gente tem um termômetro. E a ideia é bem simples, que a gente pegue, por exemplo, cada um desses potes, pegando o pote de água, colocando aqui, colocando o pote de azeite. Aqui em cima eu tenho 2 outros espacinhos para eu clicar, né? Aqui se eu clicar, eu sincronizo os aquecedores, ou seja, se eu mexer num aquecedor, eu mexo automaticamente no outro. E aqui, se a gente clicar, aparecem então os símbolos de energia, né? Esses quadradinhos aí com a letra E lá dentro, significando a quantidade de energia que esses objetos eles possuem ali armazenados no seu interior. E quando eu for aquecendo, a gente vai percebendo que mais bloquinhos são adicionados. Aí a gente está falando de adicionar uma certa quantidade de energia na forma de calor, e ao absorver calor, a gente vai querer entender o que acontece com essas substâncias. Bom, para a gente acompanhar, eu vou colocar um termômetro em cada um. Então, um termômetro aqui na água, um termômetro no azeite. E aí, o que eu quero saber resfriando esse azeite ou essa água, né, tirando a energia deles, o que acontece? Então, se a gente for pegar aqui, a gente está tirando basicamente a mesma quantidade de energia do azeite e da água, e fica claro, dá para perceber que a temperatura do azeite cai muito mais rápido. Eu vou aquecer aqui para a gente poder observar, né? Então, olha, fornecendo mais ou menos a mesma quantidade de calor,
O azeite ele tem um aumento de temperatura muito mais rápido, muito mais significativo, né? Então isso tem tudo a ver com o conceito de calor específico. Então, na medida em que o azeite se aquece mais rápido, isso quer dizer que ele tem um calor específico mais baixo, ou seja, ele precisa de menos energia para que sua temperatura aumente, né? Então, é uma demonstração que ajuda a gente a trabalhar um pouco, a entender um pouco melhor essa ideia. Tirando aqui, por exemplo, a água e o azeite, eu posso colocar o tijolo, por exemplo, aqui num deles, e o ferro no outro. E aí, na medida em que a gente... Opa, deixa eu só mudar os termômetros, pôr o termômetro para cá agora, né? Então, eu tenho os dois mais ou menos na mesma temperatura, e quando eu vou aquecendo, fornecendo calor, a gente vai observar, eles têm um aumento de temperatura semelhante, mas se a gente olhar o tijolo, acaba, né, aquecendo mais rápido. Se o tijolo aquece mais rápido, chega numa temperatura elevada mais rápido, isso quer dizer que ele precisa de menos energia para se aquecer. Isso quer dizer que ele tem um calor específico menor. Então, essa é uma simulação que permite a gente perceber claramente, né, essa grandeza física, que é o calor específico, presente aí nessas situações. Vocês devem ter reparado que depois que eu paro de aquecer, ainda continuam saindo bloquinhos de energia. Olha aqui, acabou de sair um. Desses materiais. É um processo bem simples. É o que acontece, por exemplo, quando a gente deixa um café quente, acabei de coar o café, deixo ele em cima da pia, ele vai esfriando, ele vai fornecendo calor, fornecendo energia térmica para o ambiente. Então, esses quadradinhos que estão saindo aí é a energia que esses materiais continuam fornecendo para o ambiente. É uma situação muito semelhante que acontece também com um bolo. Eu acabo de assar, na hora que eu coloco ele em cima do fogão, ele começa a liberar energia para o ambiente, sua temperatura vai diminuindo naturalmente. Então, também esse aspecto, né, dessa ideia de que quando um corpo perde calor, sua temperatura diminui, é também algo que a gente consegue observar com essa simulação. Bom, a ideia é que vocês brinquem um pouco, né, coloquem aqui, comparem o comportamento de materiais diferentes. Então, dá para eu comparar aqui tijolo com azeite, dá para eu comparar, né, com a água. Se vocês colocarem a água aqui, vão perceber, né, tirando aqui só na medida em que essa água vai sendo aquecida, ela chega e atinge uma temperatura máxima, né? Então a temperatura vai subindo, mas uma hora essa temperatura vai parar de subir, eu continuo fornecendo calor. Agora, por exemplo, ela continua recebendo calor, mas a temperatura não sobe mais. Não sei se vocês conseguem reparar, mas aqui em cima está saindo um vapor, indicando que essa água está em ebulição. Então a energia que ela estava recebendo, né, o calor que ela estava recebendo, não estava sendo usado para aumentar mais sua temperatura, e sim para fazer essa água mudar de estado físico e para o estado gasoso, né, o estado de vapor. Então é uma experiência, na verdade, é uma simulação que dá para a gente uma boa noção de como alguns corpos vão se comportar aí quando aquecidos ou resfriados. Tá bom? Então brinquem aí bastante e depois peguem lá o pad para tentar ver se conseguem responder as perguntas e tal, tá bom? Um abraço para vocês, até mais, espero que gostem.